Boa tarde. Portanto, vamos tentar organizar ideias nesta patologia que é tão difícil de impor os limites, onde é que acaba, onde é que começa. Vamos tentar organizar ideias. Enfim, como o Dr. António Freitas já disse, miocardiopatia não compactada, caracteriza-se essencialmente pela esta excessiva trabeculação das paredes do ventrículo esquerdo, associada aos recessos intertrabeculares profundos preenchidos por Doppler, e que esses recessos comunicam com a cavidade ventricular e não com as coronárias. Pensa-se que resulte de uma paragem genética, em princípio geneticamente determinada, do desenvolvimento do miocárdio, uma paragem da compactação do miocárdio, que geralmente ocorre entre as 5ª e 8ª semanas de gestação, e acaba por ser uma patologia com um espectro clínico muito abrangente. Inicialmente, chegavam até nós apenas aqueles casos com insuficiência cardíaca crónica, já grave, com eventos tromboembólicos, disritmias ventriculares, muitas vezes associados à morte súbita. Entretanto, com o desenvolvimento do ECO e com o desenvolvimento da ressonância, acabamos por detectar um número muito maior de doentes que preenchem os critérios diagnósticos de miocardiopatia não compactada, mas que são, muitos deles assintomáticos e muitos deles são familiares de casos index. E, portanto, estes doentes assintomáticos acabam por ter um prognóstico um bocadinho incerto. As primeiras publicações reportavam uma taxa de mortalidade e de transplantação cardíaca elevadíssima, aos 44 meses, 47%. Entretanto, estudos mais recentes, publicações mais recentes, referem uma taxa completamente dispar, de uma taxa de mortalidade ou transplantação cardíaca aos 36 meses de 3%. Portanto, o prognóstico é incerto, a prevalência é também incerta, porque esta prevalência de 0,014 a 0,3% é o resultado de séries que basicamente publicam os casos index e não tanto os familiares. Provavelmente alguns familiares poderão preencher os critérios de miocardiopatia não compactada, mas que são assintomáticos. Portanto, está documentada uma origem familiar em mais de 50% dos casos de miocardiopatia não compactada e, como já foi dito, estão descritas múltiplas mutações em múltiplos genes. Vou-vos falar só de alguns. Está descrita a mutação no gene G4.5 como identificada em doentes com miocardiopatia não compactada, mas também em doentes com miocardiopatia dilatada e isolada e síndrome de Barth. Mutações no gene que codifica a distrofina está também documentada em doentes com miocardiopatia não compactada, dilatada, ou doentes com doenças neuromusculares com ou sem cardiopatia. Mutações da laminina com transmissão autossómica dominante estão também descritas em doentes com miocardiopatia não compactada, dilatada, perturbações das conduções ou doentes simplesmente com miopatias, e por estas associações entre a miocardiopatia não compactada e doenças neuromusculares, a maior parte dos autores preconiza uma avaliação neurológica destes doentes. Mutações do gene que codifica a cadeia pesada da beta-miosina, classicamente associados à miocardiopatia hipertrófica, foram também descritos em doentes com miocardiopatia dilatada e não compactada. Portanto, temos uma grande variabilidade genotípica e uma grande variabilidade fenotípica. Uma mesma família, com a mesma mutação, encontramos indivíduos com miocardiopatias morfologicamente diferentes. E encontramos ainda indivíduos em que é muito difícil fazer o diagnóstico diferencial entre miocardiopatia dilatada, hipertrófica e não compactada. Por isso fala-se, por vezes, de fenótipos overlapping sobretudo entre estas três miocardiopatias. Portanto, vamos organizar ideias. Os critérios de diagnóstico, existem várias definições de diagnóstico para esta patologia. Vou-vos falar de 3, que são os mais usados. Começo pelos critérios de Geni e colaboradores, que exigem a existência de 2 camadas no miocárdio, uma camada compactada e uma não compactada, cuja relação em telesístole no eixo curto parasternal, cuja relação não compactada seja superior a 2. Exige a ausência de anomalias estruturais cardíacas coexistentes, exige a presença de numerosas trabeculações proeminentes e recessos intertrabeculares profundos que são preenchidos por sangue visível no Doppler core. Por outro lado, Shin e colaboradores avaliam o tamanho da trabeculação e a sua relação com o tamanho da camada compactada. Estas medidas devem ser adquiridas em telediástolo, no ápex e na parede livre do ventrículo esquerdo. Por fim, Stolberg e colaboradores sugerem como critérios a presença de
mais de 3 trabeculações mais apicais em relação aos músculos papilares, visíveis num único plano, e espaços intertrabeculares profundidos a partir da cavidade ventricular, visíveis por Doppler corpo. Portanto, temos aqui 3 definições diagnósticas que não são consensuais, quer relativamente ao que é uma hipertrabeculação patológica, não são consensuais em relação a qual é que é o plano que devemos usar para adquirir as medições e nem qual é a fase do ciclo cardíaco que devemos realmente utilizar. A ressonância magnética também cresceu nesta área e muitas vezes recorremos à ressonância para confirmar os dados do eco. Realmente a ressonância apresenta uma grande acuidade na avaliação do APEX e também da parede livre do VE, mas os critérios da ressonância acabam por derivar dos critérios do eco e, portanto, acabam por ter mais ou menos as mesmas limitações que os critérios do eco. Há um estudo muito interessante de Colley e colaboradores, publicado no European Heart Journal, em que estudaram 199 doentes referenciados por disfunção sistólica ventricular esquerda. Foram rever estes ecocardiogramas e chegaram à conclusão que 23,6% destes doentes preenchiam pelo menos uma das definições diagnósticas de miocardiopatia não compactada, uma destas 3 que eu referi, o que acaba por mostrar que realmente estas definições são muito pouco específicas. Por outro lado, apenas 30% dos doentes com diagnóstico já estabelecido de não compactada obedeciam às 3 definições e, não menos importante, 8% dos controlos normais preenchiam pelo menos uma definição diagnóstica de miocardiopatia não compactada, sendo que a maioria destes falsos positivos eram de raça negra. E isto leva-nos a uma discussão muito importante, que é realmente onde é que começa a miocardiopatia não compactada e onde é que acabam as variações do normal. Isto porque, como o Dr. António Freitas já disse, um nível de hipertrabeculação considerado patológico na raça caucasiana encontra-se muito frequentemente em indivíduos de raça negra. Portanto, talvez nestes indivíduos de raça negra tenhamos de repensar o cutoff do que é uma hipertrabeculação patológica e o que é o normal. Também em relação ao sexo feminino versus masculino, esta doença está documentada como aparecendo muito mais vezes em homens do que mulheres, 70% versus 60% das mulheres, e isto pode-se relacionar também com a espessura da parede do miocárdio, isto porque uma hipertrabeculação acaba por ser mais aparente para quem está a avaliar quando a espessura da parede é maior. A espessura da parede do ventrículo esquerdo acaba por se relacionar com a superfície corporal. Os homens, à partida, têm uma maior superfície corporal, portanto, é possível que a hipertrabeculação no sexo masculino seja mais aparente do que no sexo feminino e, portanto, leve a um diagnóstico mais fácil. E, portanto, se calhar temos de repensar os critérios diagnósticos que temos para ajustados à raça e ao sexo. E pronto, e depois chegamos à parte mais complicada, que realmente é distinguir o que é uma não compactada versus uma hipertrófica, sobretudo apical, uma dilatada, uma cardiopatia valvular ou uma cardiopatia hipertensiva. Há um estudo de Frischknecht, penso que seja assim que se pronuncia, e colaboradores, que foram estudar um grupo de doentes com miocardiopatia não compactada e compararam com outros grupos patológicos, nomeadamente cardiopatia hipertensiva, miocardiopatia dilatada e cardiopatias valvulares. Eles usaram os critérios de Gini no diagnóstico de miocardiopatia não compactada e foram estudar exatamente o que é que nos pode ajudar a fazer o diagnóstico diferencial. Em termos de clínica, basicamente nada. A clínica não ajuda a diferenciar cada uma destas patologias. E, portanto, em relação aos achados ecocardiográficos, enfim, como seria de esperar, a fração de ejeção mais baixa encontra-se na miocardiopatia dilatada, a mais alta na insuficiência mitral e na estenose aórtica. Os ventrículos maiores estão presentes na miocardiopatia dilatada, os mais pequenos na estenose aórtica, mas enfim, isto não nos ajuda muito. O que nos pode ajudar realmente é a espessura do septo interventricular. O septo interventricular encontra-se significativamente espessado na cardiopatia hipertensiva e nas cardiopatias valvulares, nestas. O que não se verifica na miocardiopatia não compactada, e isto faz sentido, tendo em conta aquilo que o Dr. António Freitas disse, a compactação inicia-se do epicárdio para o endocárdio, dos segmentos basais para os apicais e do septo para a parede lateral. Portanto, o septo é, na maior parte das vezes, poupado e as regiões mais atingidas na miocardiopatia não compactada são o ápex e a parede lateral. Portanto, a reter daqui,
miocardiopatia não compactada poupa, na maior parte das vezes, o septo. No entanto, a miocardiopatia dilatada também não apresenta septos interventriculares cessados. Portanto, vamos ter de arranjar aqui mais alguma coisa que nos ajude, enfim, a diferenciar. Os doentes com miocardiopatia dilatada, houve um doente que obedeceu aos critérios de não compactação, um doente com miocardiopatia hipertrófica, hipertensiva, peço desculpa, e 2 doentes com estenose aórtica obedeciam aos critérios de não compactação. Um outro critério, a existência de 2 camadas não compactadas sobre a compactada superior a 2, encontrou-se em 26% dos doentes com miocardiopatia dilatada, o que acaba também por não nos ajudar muito. O que estes autores realmente notaram de diferente entre estes grupos patológicos foi a presença de um aumento da espessura parietal nos segmentos afetados e o aumento da relação não compactada sobre a compactada. Portanto, vemos aqui o aumento da espessura na miocardiopatia não compactada, ao passo que na miocardiopatia dilatada o aumento da espessura dos segmentos afetados não é assim tão significativo e a relação entre um e outro é inferior a 2. Ao passo que na cardiopatia hipertensiva e nas valvulares as paredes estão espessadas, mas a relação entre os segmentos não compactados e compactados é inferior a 2. Portanto, a reter deste slide é a característica que nos pode ajudar a diferenciar a miocardiopatia não compactada das outras é o aumento da espessura do segmento afetado e o aumento da relação não compactada ser superior a 2. Portanto, outra forma de mostrar os dados em relação à sensibilidade e especificidade destes parâmetros. A hipocinese realmente não é nada específico, ao passo que a hipertrabeculação definida segundo os critérios de Stolberg que eu vos tinha mostrado, a existência de mais 3 trabeculações num único plano, é muito específico, mas é muito pouco sensível. Daqui podemos reter que um miocárdio com uma camada dupla e a presença de recessos profundidos por sangue demonstrado no Doppler core ajuda a diferenciar muito bem a miocardiopatia não compactada da hipertensiva e das cardiopatias valvulares. Não ajuda tanto a diferenciar da miocardiopatia dilatada, mas neste contexto podemos recorrer a este achado aumento da espessura do segmento afetado que realmente diferencia a não compactada da dilatada, pelo menos, enfim, neste grupo de doentes assim se demonstrou. Portanto, em conclusão, a diferenciação da miocardiopatia não compactada com outras patologias é possível com elevada sensibilidade e especificidade. Isto é a opinião dos autores do artigo que vos disse, que vos falei. Enfim, é complexo, mas pode ser possível. O espessamento da parede, o aumento da relação não compactada sobre a compactada, a presença de recessos profundidos pela cor e o septo poupado são características que nos podem ajudar no diagnóstico diferencial. Alguns critérios isolados são encontrados praticamente noutras patologias, mas raramente outras patologias apresentam todos os critérios de miocardiopatia não compactada. O que é importante neste caso é realmente a aplicação rigorosa dos critérios diagnósticos. Provavelmente os critérios diagnósticos de género serão os mais consensuais, enfim, é algo que não é linear e provavelmente teremos de repensar os critérios quanto e provavelmente teremos de os ajustar ao sexo e à raça, porque realmente não é fácil fazer o diagnóstico. E é tudo. Obrigada.